Irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 9. Então, aqui dando sequência, né? Terminando a questão de número... Esse vídeo é de número 9, Existência de Deus. O livro é a Gênese. Eu estou esquecendo. Então, terminando a questão de número 5, né? Ora, desde que o homem não as pode produzir, é que elas são produtos de uma inteligência superior à humanidade, a menos se sustente que há efeito sem causa. Olha só como Kardec ele é inteligentíssimo. A não ser que as pessoas sustentem, né, que há efeito sem causa. Né? Há efeito sem causa. Então, por exemplo, como nós já dissemos em outros vídeos, os astrônomos, alguns cientistas, eles não acreditam em Deus, do jeito deles. Aqui é só um estudo. Então, eu já tive a oportunidade de assistir alguns, né, documentários, algumas coisas assim, cientistas declarando que o universo é obra do acaso, né? Que o universo ele nasceu do Big Bang, a grande explosão, Big Bang. Tá bom. E muitos cientistas, eles abertamente, eles dizem que eles não acreditam em Deus. Então, para eles, tudo é obra do acaso, do efeito, é um efeito sem causa. Vamos pensar da seguinte forma: esse livro aqui, ele existe aqui nesse livro uma causa e um efeito. Então, esse livro é o efeito de uma causa. Você consegue entender mais ou menos? Por exemplo, a causa aqui está relacionado, primeiramente vamos pensar assim, na inteligência, né? No princípio inteligente, que é o espírito. Então, por exemplo, o espírito André Luiz é a causa, Chico Xavier é a causa, a psicografia é a causa, você entendeu? A editora é a causa, né? A gráfica é a causa, tudo é a causa. E, por último, quando chega em nossas mãos, se torna o efeito de todas essas causas que gerou esse livro. A causa é que gera tudo que encontra-se à nossa volta. Vamos dar sequência aqui só para você ver uma coisa. Na questão de número 6, é tudo sequência, né? Kardec diz assim: a isto opõe alguns o seguinte raciocínio. A isto opõe alguns o seguinte raciocínio. As obras ditas da natureza são produzidas por forças materiais que atuam mecanicamente. Olha só para você ver. A isto opõe alguns o seguinte raciocínio. Alguns seres, vamos dizer assim, alguns, né? Algumas denominações, né? Alguns cientistas, alguns sistemas, eles dizem assim, ó, as obras ditas da natureza são produzidas por forças materiais
que atuam mecanicamente, em virtude das leis de atração e repulsão. Então, olha só para você ver. As moléculas do corpo inerte, né? Então, as moléculas do corpo inerte. Então, nós sabemos que existe os corpos inertes. Por exemplo, vamos pensar da seguinte forma. Vamos tratar da seguinte forma. O corpo físico enrijecido depois do óbito. O corpo físico, depois do óbito, ele fica enrijecido. É natural que aquele enrijecimento é inerte. O corpo ali encontra-se inerte, né? Então, as moléculas do corpo inerte se agregam e desagregam sob o império dessas leis. As plantas nascem, brotam, crescem e se multiplicam sempre da mesma maneira, cada uma na sua espécie, por efeito daquelas mesmas leis. Cada indivíduo se assemelha ao de quem ele proveio. O crescimento, a floração, a frutificação, a coloração se acham subordinados a causas materiais, tais como o calor, a eletricidade, a luz, a umidade, etc. Né? O mesmo se dá com os animais, né? Os astros se formam pela atração molecular e se movem perpetuamente em suas órbitas por efeito da gravitação. Essa regularidade mecânica no emprego das forças naturais não acusa a ação de qualquer inteligência livre. Olha só para você ver. Essa regularidade mecânica no emprego das forças naturais não acusa a ação de qualquer inteligência livre. O homem movimenta o braço quando quer e como quer. Aquele, porém, que o movimentasse no mesmo sentido, desde o nascimento até a morte, seria um autômato. Ora, as forças orgânicas da natureza são puramente automáticas. Tudo isso é verdade, mas essas forças são efeitos que hão de ter uma causa. Eu já ia explicar a respeito disso. Tudo isso é verdade, mas essas forças são efeitos que hão de ter uma causa e ninguém pretende que elas constituam a divindade. Elas são materiais e mecânicas. Não são de si mesmas inteligentes. Elas são materiais e mecânicas. Elas não são de si mesmas inteligentes. Então é óbvio que esses, né, que se opõem, né, a esses seguintes raciocínios, de certa forma eles não estão errados, mas é preciso entender que tudo isso
é efeito de uma causa, né? Elas são materiais e mecânicas, não são de si mesmas inteligentes. Por isso que Kardec, ainda aqui, ele diz: tudo isso é verdade, mas essas forças são efeitos que hão de ter uma causa, e ninguém pretende que elas constituam a divindade. Então, as pessoas não assumem que por detrás desses efeitos existe uma causa inteligente. E que inteligência é essa? Deus. Que inteligências outras são responsáveis por todo esse sincronismo, por todo esse movimento, tanto no mineral, no vegetal, no animal, no hominal, na flora, como nós já dissemos em outro vídeo, na flora, nossa, não sei como esquecer esse nome, né? Na biodiversidade, me lembrei agora. Então, é um processo mecânico, mas por detrás de tudo existe uma inteligência suprema, que sem essa inteligência suprema, obviamente, esses efeitos, eles não ocorreriam. Não existiriam efeito. Porque nós sabemos que é necessário uma causa. Não existe um efeito sem causa. Ah, mas existe aquele efeito ali, vamos dizer assim, é um efeito que não existe causa. Porque, por exemplo, a criança de 2 meses, né? Começa a passar mal, a criança de 2 meses. Eu vou pôr 2 meses só para você entender. Ela começa a passar mal, os pais levam ao médico e detecta uma insuficiência, uma doença muito grave no fígado. Como o médico não tem conhecimento da imortalidade da alma, da pré-existência da alma, das reencarnações. Então, o médico, ele apenas procura tratar o corpo físico e o diagnóstico é cirrose hepática. Ora, mas como? Cirrose hepática? A criança tem 2 meses. Cirrose hepática ou cirrose, não sei o que. Eu vou dizer aqui com todo respeito, é atributo de uma pessoa já assim mais idosa, seus 20 anos,
25, 30, 40, que durante a vida toda fez uso da bebida. Você entende, né? Mas e a criança? Ali na criança, ali na criança, é causa ou é efeito? Aquele probleminha no fígado, aquela cirrose hepática, é causa ou efeito? Ou é efeito? É lógico que para quem tem conhecimento, aquilo ali é o efeito de uma causa do passado. Porque em vidas passadas, bebeu todas, se intoxicou, complicou o fígado, contraiu cirrose em vidas passadas. Só que naquela existência não deu tempo do indivíduo se libertar-se daquela cirrose totalmente. Retornando a esta existência, trazendo o reflexo da cirrose, trazendo o reflexo de uma causa. Então, ele trouxe de vidas passadas aquela cirrose. Então, essa criança, ali é o efeito. Aquela cirrose ali é o efeito das extravagâncias que ele fez na vida passada. Agora, veja bem, quando criança, quando a pessoa é adulta, tem 50, 60 anos e apresenta uma cirrose, estou tratando de cirrose só para você analisar, mas você analisa tudo quanto é doença, tudo quanto é transtorno. Então a pessoa tem lá 50, 60 anos, aí manifesta nele uma cirrose. Aí você não pode dizer que aquela cirrose é proveniente de vidas passadas. Primeiro, você tem que averiguar a vida daquele indivíduo na atual existência. Aí, por exemplo, você faz uma averiguação da seguinte forma. Você bebeu durante 50 anos, 40 anos, bebi. Então, ele contraiu essa cirrose nesta existência. Mas é preciso trazer, é preciso entender que ele trouxe as tendências de existências passadas dentro do relativo e do complexo, podendo também não ter trazido. Agora, se averiguando aquele caso, a pessoa diz assim a você: eu nunca coloquei na boca uma bebida de álcool. Nunca. Não. Aí, então, você pode ter certeza que aquela cirrose que desenvolveu-se no organismo dele está relacionado a existências passadas. Mas em vez de se manifestar nos 5 meses, num ano, 2 anos, 5 anos, foi se manifestar lá nos 60 anos, para você ver uma coisa. A esses casos, a gente precisa dizer isso, que isso é uma orientação. A esses casos, a essas pessoas, foram dadas a eles a oportunidade de, durante 50, 60 anos, através do amor, desintegrar todos os malefícios de vidas passadas que encontrava-se registrada no teu perispírito. Então, cada bem que se faz é um mal que automaticamente se desfaz. Então,
Os benfeitores dizem assim, ó, essa cirrose, ela é uma forma, ela será na Terra uma tua aliada. Se você trabalhar no bem, por exemplo, eu vou te dizer uma coisa para você que vai reencarnar agora. Essa cirrose, ela vai ficar num estado de hibernação no teu perispírito. Hibernação. Então, para que ela desapareça do teu perispírito, o que você vai ter que fazer? Atuar numa obra filantrópica, fazer caridade, mas com amor, não é por interesse, não. Você vai ter que ajudar o próximo, enfim. Você tem que entender que toda vez que você der uma cesta básica lá na Terra, cada bem que se faz, um mal que se desfaz, vai se desintegrando do teu perispírito, essa cirrose. Toda vez que você doa um pão com leite, que você faz um curativo, que você reza para alguém, pensa positivamente a respeito de alguém, pede a Deus. Então você entendeu que todo bem que a pessoa faz desintegra parte daquela cirrose, daquela doença, daquela enfermidade, daquele probleminha que ele traz no perispírito. Então você vai ter 50 anos para você trabalhar no caminho do bem e desintegrar essa cirrose, essas doenças. Mas acontece, vamos por lá, aquele que trabalha, quando chega aos 50 anos, não tem cirrose no perispírito mais para eclodir no corpo físico, porque ele já eliminou aquela cirrose trabalhando no caminho do bem. Doutrina, né? A doutrina dos espíritos é demais, né? Tem resposta para tudo, né? Então, ele não precisa passar por aquela cirrose física. Outra questão. Se a pessoa não trabalhou no caminho do bem, então, aos 50 anos, já que encontra ainda intacta no perispírito aquela cirrose, ela vai se manifestar no fígado da pessoa e podendo levar a pessoa até a óbito. Porque a pessoa não trabalhou, não fez nada na obra da caridade, ele não fez nada aqui na Terra que pudesse eliminar aquela cirrose do teu perispírito. E assim também o câncer, a nicotina, ai meu Deus do céu, eu tenho que usar um outro termo também, a cafeína, ai que tristeza, porque eu amo café, sabe, então eu não consegui me livrar desse vício, mas também eu já consegui me abster-se de tanta coisa, eu acho que Deus vai me perdoar de eu tomar meu cafezinho, né? Pelo amor de Deus. A senhora faz desse jeito, vó, porque a senhora não se alimenta mais igual a gente se alimenta aqui, né? Mas a senhora, quando na Terra estava aqui, só tomava café demais, porque eu me lembro disso. Não vem com essa, não. Só está aí agora no plano espiritual, então só não reclama, não. A senhora também tomava muito café. E fumava também. Não, as pessoas não vão reparar, não, eles não estão vendo a senhora. Eles só estão achando que eu que sou louca conversando aqui com a senhora no vácuo, no vazio. É isso mesmo. Tá bem, olha só pra você ver, ó. Falta de cafeína no sistema nervoso. Isso é falta de cafeína. Tá, ó, piradinho. Não é não, é que ó, tá aqui realmente conversando comigo a respeito. Então, ela tá me dizendo que isso não é desculpa. Olha só pra você ver como é que é terrível. Ela está falando para mim que isso não é desculpa. Ah, porque você se absteve de tal coisa, Então Deus vai te perdoar por você estar bebendo café. Não é Deus que te perdoa, não. É você que auto se intoxica. Não é Deus que vai te intoxicar, não, meu filho.
Mas olha só que atrevimento. Oxe, só não é Barbosinha, né? Porque se fosse, tinha que ter o sobrenome de Barbosa, sim. Mas de outras vezes ter essa passada já teve, né? Não? Que pena, só não sabe o quanto é gostoso ter esse sobrenome, Barbosa. Mas é coisa de doido, não é, gente? Mas isso é tão natural para mim, né? Então, aí você observa bem a causa e o efeito. Então, depende exclusivamente do indivíduo. Então, aqui, como está dizendo, a isto opõe alguns o seguinte raciocínio, que Kardec vem dizer que tudo isso é verdade, mas essas forças são efeitos que hão de ter uma causa, né? Hão de ter uma causa, porque uma flor, ela não vai exalar perfume sem uma causa. A flor não vai abrir as pétalas sem uma causa, né? Ela não vai crescer e tudo mais se não tiver uma causa. O que cresce, a flor faz ela crescer e exalar perfume, é uma causa. Que causa é essa? Deus. Próximo vídeo.